Fala, meu povo, tudo bem? Joel Bakchat, de novo aqui para mais esse suco de laranja, Joel também conhecido como Jojo, e hoje, cara, a gente vai falar de uma coisa que eu tenho zero conhecimento, que é transição de carreira. Acho que já falei aqui várias vezes e corro o risco de ser mais uma vez chato, mas eu provavelmente, se não fosse desenvolvedor, não fosse para essa área de tecnologia, sei lá, estaria vendendo bala no sinaleiro, estaria fazendo qualquer coisa, porque se você precisar de ajuda para mim em código, cara, eu consigo te ajudar. Agora, se você precisar de mim para trocar uma lâmpada, provavelmente vai ter duas pessoas que não sabem muito bem o que fazer. E para isso, hoje, aí sim, eu vou trazer os nossos especialistas aqui em transição de carreira, uma galera que transicionou bastante até, e de áreas bem diferentes na área de tecnologia. Uma galera aí que já passou pelo nosso programa de formação e hoje aí tá com a gente encarando os desafios de frente. Então, sejam muito bem-vindos. Opa, fala galera, fala Joel, obrigado. Muito bom estar aqui com vocês. Eu sou o Carlos, tenho 24 anos, eu comecei como trainee em UX aqui na F-Câmara, né? Passei por vários desafios aqui, até chegar ao ponto da minha carreira que eu virei desenvolvedor, né? Na verdade, assim, né, Carlos? Você saiu da F-Câmara depois de virar sênior em UX, e aí voltou pra cá pra ser desenvolvedor. Que paixão é essa escondida, reprimida? Foi bem engraçado, cara. Acho que pra eu contar como que foi essa transição de carreira aqui pós F-Câmara e depois voltando pra F-Câmara, é importante eu contar como que foi antes de entrar na F-Câmara, né? Bom, eu comecei na área de desenvolvimento com 12 anos. Eu entrei na antiga Microcamp com 12 anos no curso de Web Designer. Então ali eu já tive minhas primeiras experiências com JavaScript, HTML, CSS. Mais tarde eu entrei na ETEC, Informática, né? Então lá eu já tive um contato com Java, um pouco de C#, com SQL. E mais tarde eu entrei na faculdade, com 19 anos. E na faculdade eu conheci o mundo de UX, e aí surgiu a oportunidade de entrar na F-Câmara como designer de experiência do usuário. E aí eu desenrolei, passei por vários projetos, aí eu fui de trainee até júnior, pleno, saí com responsabilidades de sênior, fui para uma empresa de um grande grupo de varejo, acabei desenvolvendo lá, só que chegou no momento que eu vi que não era aquilo realmente que eu queria naquele momento, que por conta de todo esse meu histórico, tava me preparando para ser desenvolvedor e de repente virei UX, né? Tava legal, mas a minha vontade realmente era ser desenvolvedor e eu achei uma brecha ali para conseguir fazer essa transição. Sensacional, cara. Eu acho que a tua história é bem bacana e depois realmente eu quero dar uma boa aprofundada, porque tem vários detalhezinhos aí no meio, cara, porque eu acho que até quando você voltou a gente não conversou e eu quero saber mais, com certeza. E a próxima pessoa especialista em transição de carreira é a nossa queridíssima Mariane Saito. Tudo bem, Mariane? Como é que você tá? Como é que estão as coisas por aí? Tudo bem aí. Meu nome é Mariane Saito, né? Pode me chamar de Mari. Eu tenho 27 anos e sou UX designer agora aqui na F-Câmara como trainee. Eu comecei minha carreira sendo engenheira de alimentos. Oi? Sério? Sim, bem diferente, assim, bem fora. Eu acho que na época de decidir, assim, era aquela coisa, pra ter sucesso, seja qual seja a definição de sucesso, se é engenheiro, se é advogado ou se é médico, né? Não tinha essa coisa de, eu vou tentar a carreira na tecnologia. Então, pra mim, foi isso. Meu sonho desde pequena foi ser web designer. Minha mãe falava, que é isso, né? 94, assim... existia o web design, mas na minha cabeça de criança era tipo desenhar no computador, e eu sempre desenhei, eu sempre gostei, então pra mim tipo a transição pra área de design parece que foi bem fluida. Não, mas ó, já vou dizendo, vai pensando na tua resposta, porque com certeza uma das coisas que eu vou te perguntar é o que faz um engenheiro de alimentos? Mas deixa isso pra depois, porque tem bastante coisa pra conversar, porque agora você me deixa bem curioso. E por último, mas não menos importante, também conhecido como Homem-Aranha ou Gabriel Aranha, nosso querido Aranha. Esse rapaz, ele é uma figura. Se ele tiver com uma latinha de cerveja na mão, então ele é uma figura ainda maior. Meu amigo, como é que você tá? Fala pessoal, fala Joel. Mais uma vez um prazer inenarrável estar aqui com vocês. Falando de um tema bem interessante pra gente aqui, a gente já passou por pessoas que eu convivo no dia a dia, né? O Carlos, a Mari. Esse background de migração de carreira é sempre muito interessante, sempre agrega bastante pra gente, né? O meu caso não foi muito diferente. Comecei a trabalhar cedo ali, por volta dos 14 anos, em escritório de advocacia, e todo o meu background foi em cima disso, né? Foi escritório de advocacia, trabalhei um tempo ali com gestão, fui secretário executivo, e pra mim, como a Mari falou, né? Um tempinho atrás, assim, ou você era médico, ou você era engenheiro, ou você era advogado. Essa disruptura para um caminho menos tradicional foi um processo um pouco longo pra mim. Hoje tô aí, cara. Eu acho que a migração é uma realidade cada vez mais próxima. Eu entrei na F-Câmara aqui como trainee em UX Design, foi uma área que eu
eu descobri durante o processo de gestão, trabalhando em algumas empresas que haviam a necessidade da gente trabalhar a experiência do usuário. Nunca imaginei que fosse trabalhar especificamente com a experiência do usuário, mas foi uma grande experiência para mim. E hoje, dentro da F-Câmara, já migrei de novo. Agora eu atuo como Product Owner no nosso projeto. E é o futuro, né, cara? Eu pretendo migrar mais uma vez aí para Product Management. Acho que é meu caminho, assim, é onde eu pretendo chegar. Tô com isso trilhado aí. É engraçado, né, cara? Tem gente que tem de hobby jogar videogame, eu tenho hobby também de jogar videogame, de andar de moto. O Aranha tem de hobby migrar de carreira, né, pelo jeito. Eu acho que não tem muito como fugir, né, cara? O mercado tradicional tende a morrer, pelo menos da forma como a gente conhecia. A gente parava pra pensar, uns anos atrás, a gente nunca imaginou que existiria a profissão youtuber, ou tiktoker. E hoje, um tiktoker já tem uma receita aí muito maior do que um CEO de uma grande empresa como o Tim Cook, por exemplo. Cara, tem muita coisa que surgiu dos tempos pra cá, né? E não são só essas, digamos assim, profissões que são desligadas de uma empresa, né? O meu próprio cargo, né? Os C-Levels, não era uma coisa que você ouvia falar muito antigamente, né? Principalmente como CTO, CEO, né? Essas vagas não eram muito comuns assim no passado. Mas assim, já de cara que eu quero perguntar pra vocês, quando vocês já migraram, e aí, já se arrependeram? Ou não, foi bom, tá valendo a pena? Como é que tem sido essa migração aí pra vocês? Eu já tô bem à vontade, assim. Eu gosto muito de me planejar para as coisas, então eu criei um plano pra isso, tô seguindo o plano. Eu acho que as oportunidades vão vindo no caminho, você vai encontrando e se identificando com áreas. É muito cruel, talvez, você no início de carreira, assim, já ter que decidir exatamente o que você vai fazer. É mais algo que você vai mudando conforme você vai vivendo, conforme você vai tendo experiência, conforme você vai tendo vivência na área de tecnologia mesmo. Hoje, cara, eu acho que eu me encontrei, sou um Product Owner muito feliz, mas até como UX, na verdade. Eu acho que foi uma migração muito bem feita. Não era algo que eu tinha idealizado quando eu entrei na área de tecnologia, mas hoje tô bem feliz fazendo o que eu faço. Sensacional, cara. Que bom que você se achou, porque eu, assim, não acho a vaga de PO, mas como dizem, é gosto, né? Cada um tem o seu. Eu não acho uma vaga que é tão simples assim, mas eu acho que pra ti, cara, né, tem sinergia também da onde você veio, né? Pelo menos na minha visão, eu acho que essa parte jurídica, na parte de você ler, entender alguma coisa para saber defender e para colocar, tem um pouco de sinergia com a vaga com o que você faz hoje. Ou é só impressão minha? Porque eu não sou advogado, tá? Só tô usando minha impressão. Com certeza, assim, mas eu acho que é mais a capacidade de negociação, sabe? Eu me lembro desde muito cedo, às vezes eu saía, pegava um ônibus de 1 hora para ir para um fórum num outro município, e cara, eu tinha 15 anos, eu não tinha nem carteira de estagiário, era impossível. E eu tinha que desenrolar lá no cartório para conseguir pegar o processo para tirar cópia do processo. E eu tinha que desenrolar, dar minha identidade lá pra moça lá do fórum para ela deixar eu pegar o processo e tirar a cópia. Então, muita experiência de negociação, muita experiência de definir regras de negócio, de entender como as coisas de fato funcionam, né? Na prática, eu acho que isso foi um background muito grande que o direito me deu. Mas político, assim, nunca pensou em ser? Talvez também, pra executar um pouco disso? Cara, nunca pensei, não. Eu já trabalhei até em posições que tiveram condições políticas, mas nunca foi meu forte. Né? Não me conte os detalhes, por favor. Mariane, pra ti, cara, eu tô muito à vontade de querendo perguntar sobre o que faz o GM, mas eu vou segurar um pouco essa pergunta. Pra ti, por que foi transicionar, sabe? Valeu a pena transicionar? Conta um pouco mais de como foi isso pra ti. E depois eu quero saber da engenharia de alimentos, por favor. Engraçado, porque na escola, assim, eu amava exatas, então era matemática, era física, era química. Então, pra mim, a carreira de engenharia foi assim, aquela coisa. Você gosta de exatos, vai pra engenharia, né? Eu sempre gostei muito de desenhar, eu sempre gostei muito de artes, então era aquela coisa, você não vai vender arte na praia, você vai ter que dar um jeito de juntar a criatividade e tal, mas na época era muito difícil, assim, ter uma carreira na área criativa. Então, quando chegou, assim, a oportunidade de eu entrar no design, eu comecei com design gráfico, né? Não foi direto pra UX. Eu pensei, eu posso juntar a parte de exatas, porque tem muita técnica, assim, no design, com a minha área criativa, e pra mim fez muito sentido. Mas no começo eu pensava, o que eu tô fazendo da minha vida, sabe? Eu sou formada em engenharia, eu tenho, assim, eu posso entrar nessa carreira e eu não tô entrando, eu tô indo, tipo, sem diploma, sem nada, me mergulhando num negócio que eu nunca tinha ouvido falar, assim. Deixa eu entender um pouco melhor isso. Foi natural pra ti isso, assim, você foi mergulhando porque foi te puxando, você se sentiu essa vontade de ir mais pra esse mundo de design? Como é que foi isso? Agora é uma revelação, né? Porque eu era daquelas que fazia template de blog. Olha, que maravilha! Então, assim, eu sabia mexer no Photoshop, eu sabia fazer templatezinhos, assim, simples, né? E então
sabia, assim, mexer no software. Eu não fazia nada de design, eu não sabia nada de técnica, né? Eu entrei no estágio numa posição de gestão de projetos estagiária, assim. Então eu tava ajudando na gestão de projetos. Meu chefe precisava fazer uns PowerPoint da vida, que sempre precisa. Comecei a ajudar ele. Aí eu percebi que tinha uma designer na minha área que mexia com UX. Então foi assim, eu fui navegando aos poucos. Eu sempre deixei claro que essa era a minha missão depois que eu percebi que era uma opção pra minha carreira. Deixei claro pra todos os meus gestores, eu quero migrar pra design, assim, na época design gráfico. Eles começaram a me dar oportunidades, eu desenhei o kit de onboarding do meu escritório antigo, então assim, foi aos pouquinhos, mas ao mesmo tempo foi fluido porque eu já tinha todo o background de software que eu precisava, né? Eu só precisava aprender e aplicar a técnica. Pra você, que beleza, fez lá engenharia de alimentação, isso? A engenharia de alimentos. Você teve alguma oportunidade já na tua carreira como design, como UX, de aplicar alguma coisa da engenharia de alimentos aqui? É engraçado que na faculdade eu fiz uma disciplina só de embalagens. Várias vezes na faculdade eu pensava, o que eu tô fazendo na minha vida? Eles eram uma disciplina de embalagens e a gente teve que desenvolver uma embalagem que fosse preservar o alimento não sei quantos dias. E aí quem fez o design fui eu. E aquela coisa deu uma luz, assim, que eu fiquei, nossa, eu gosto muito disso, assim, foi muito divertido. Eu fiquei maravilhada, basicamente. Então foi essa coisa, aplicar as coisas da faculdade, vou ser bem sincera, não tá... Agora, aí a gente não precisa nem perguntar, que já sabe que eles já tem essa arte da negociação, né? Que teve que aplicar. E o Carlos? Pra ti, Carlos, cara, como é que foi essa virada de chave aí, cara? Valeu a pena, né? Essa pergunta principal, ou tá valendo a pena? Como é que tá isso hoje pra ti? Não, com certeza, cara. Tem o mesmo sentimento do Gabriel de ter me encontrado. Concordo com ele que as coisas são muito voláteis hoje, né? Depois dessa transição, eu sinto que eu fiz a melhor escolha, porque já como UX, né, eu tinha vontade de ser desenvolvedor, a galera do meu time aqui na F-Câmara já tava tentando me ajudar, eu tava pegando algumas tarefinhas como dev, só que por conta das minhas tarefas de UX, né, minha demanda de UX, eu tava em mais de um projeto, né, tinha bastante responsabilidade, aquilo não tava me dando conta, não dava pra fazer essa transição naquele momento. E aí foi quando eu aceitei uma proposta pra ir pra outra empresa, né, de um grupo de varejo. Cheguei lá, tive muita surpresa, tinha muita coisa lá que não era o que eu esperava, né, e o que mais me afetou lá pra forçar essa minha transição de carreira foi que eu fiquei totalmente desconectado de um time de engenharia. Aquela minha vontade de virar desenvolvedor ali ficou cada vez mais distante, né? E aí eu tive duas opções ali. Ou eu continuava me desenvolvendo como UX até chegar num papel de liderança, numa área de gestão ali dentro, ou eu teria que tomar a decisão de pedir meu desligamento para recomeçar como desenvolvedor mesmo. Pensei bastante, me planejei, juntei uma grana, diminui meus custos, né? E, pedi desligamento da empresa, conversei com a galera, tanto que os líderes vieram conversar comigo. Cara, você quer uma semana de férias? A gente te dá uma semana de férias e tudo mais. Falei, não, cara, é uma coisa comigo. Se eu continuar aqui vai ser ruim pra mim, pra empresa, né? Então, preciso tomar essa decisão. Foi a primeira vez que eu fui egoísta comigo. Fez muito bem pra mim, pra minha carreira, sabe? Eu acho que se eu estendesse aquilo ia ser ruim não só pra mim, mas pra outras pessoas. Esse foi o ponto crucial pra minha transição. Mas eu já vinha com esse sentimento de fazer essa mudança há um bom tempo, só não tava encontrando essa brecha, né? Mas tá valendo a pena? Com certeza. Todo o conhecimento de UX, né, a gente acaba aproveitando como desenvolvedor, principalmente agora que eu tô assumindo tarefas de front, então todo aquele background, toda aquela, você identificar cenários, identificar jornadas, né, isso tá contribuindo muito para minha carreira de desenvolvimento. Agora você que cruzou os dois lados, assim, porque eu acho que o desenvolvedor, às vezes ele tem suas rixas com QA, às vezes tem suas rixas com X e tal, e você já teve dos dois lados da moeda. Aí agora eu pergunto, faz sentido o desenvolvedor ter raiva do X? Não, cara, não. Eu até fiz uma apresentação lá no time, o Gabriel tá ciente disso, eu expliquei como somos um time, né? Estamos construindo um produto, o trabalho de um depende do outro, então não existe isso, pô, o X vai fazer o trabalho dele pra me ferrar, o QA vai testar pra me quebrar, não é isso, né? Estamos todos construindo um produto. Então, por eu ter esse background de UX, eu sinto que uma hora eu estou desenvolvedor e outra hora eu estou UX, né? Então, é um complemento. Eu acho que, naturalmente, no decorrer da sua carreira, você vai ganhando essas skills, né? Mesmo que seja de pouquinho em pouquinho, mas você uma hora estar desenvolvedor, outra hora está PO, outra hora está defendendo o negócio, outra hora está construindo o produto. Então, é muito volátil mesmo, sabe? Essa questão de qual que é a minha função dentro do projeto, né? É esse sentimento que eu tenho. Tem hora que eu sou UX, tem hora que eu sou dev e tá tudo junto, cara. Mas nem quando tem aquela animação mega complexa que vem do X, não dá uma raivazinha? Não.
Nada. Aí eu lembro de quando eu passava umas telas pretas pra galera, fala, putz, mas já fiz pior, então eu vou relevar o que o cara tá passando pra mim. Entendi. Mas, cara, e assim, o contrário, por exemplo, você tá pegando lá uma jornada, uma história pra você desenhar no lado do dev, né? Você tá lá desenvolvendo e tal. Cara, tem alguma hora que você fala, cara, essa jornada podia ser diferente? Ou você chega a ter uma troca com um X e fala, cara, já pensou nisso? E se isso aqui a gente fazer diferente? Já ocorreu pra ti? Sim, o tempo todo. O time, né, que eu tô, ele tá bem unido e essa troca existe bastante. Toda hora, não só eu, mas como o time todo, quando sente que tem algo pra melhorar, acaba contribuindo, fazendo críticas construtivas, né? E a galera escuta bastante, né? O time de UX, ele escuta muito os desenvolvedores, né? Pra gente poder construir um produto cada vez melhor, né? Eu fico mais em cima ainda porque eu sinto que eu tenho essa responsabilidade. Por já ter esse conhecimento, essa experiência, eu sinto que eu tenho um pouquinho mais de responsabilidade em questionar mais e contribuir com essa parte de design também. Eu acho que essa troca de experiências que vocês têm, dessa migração de carreira, talvez tenham experiências que realmente eu nunca tive, por exemplo. Mas eu acho que realmente agrega bastante. Principalmente no caso como o do Carlos, que tem tanta sinergia, né? Pra vocês, assim, não tô falando, sabe, de trabalho, do que vocês estão fazendo no dia a dia, mas equipe, ambiente, metodologia de como trabalhar para vocês. Qual foi o maior impacto que vocês acham? O que vocês mais curtiram quando vocês migraram para essa área de tecnologia que vocês falam, cara, trabalhar com tecnologia é diferente, é legal por causa disso? Qual que é o ponto para você desse trabalho entre equipe e time? Realmente faz diferença. Pra mim, assim, quando eu saí da engenharia, meu maior medo era trabalhar em escritório, assim, ser aquela coisa que você fica na mesa mexendo em planilha o dia inteiro, sabe? E por muito tempo eu fiz isso, assim, pra ser sincera, na parte de gestão de projeto, porque era aquela época que gestão de projeto era um negócio bem quadrado, né? Então, assim, quando eu migrei pra área de tecnologia, abriu, assim, horizontes, né? Poder sentir que o time inteiro tá trabalhando, como o Carlos falou, tipo, é um grupo com o mesmo objetivo de montar o produto. Então, você cria uma amizade muito grande entre as pessoas desse time, sabe? Você conhece a pessoa, você tá sempre conversando. É um ambiente de trabalho muito colaborativo e eu acho que isso eu não tinha na época que eu trabalhava em gestão de projeto, porque tava cada um preso na sua gestão de projeto. Assim, eu tenho meu projetinho, eu tô aqui, sei lá, trabalhando com o desenvolvedor na época bem tradicional, né? E eu não precisava, entre aspas, da ajuda de outra pessoa. Então, a tecnologia, no momento, assim, que a gente tá, eu acho que tá muito colaborativo, tá muito legal, assim. Você conhece muita gente de vários backgrounds e, ao mesmo tempo, tá enriquecendo, assim, o seu background, né? É verdade. Eu acho que esse trabalho colaborativo de desenvolver um produto aí do zero realmente não é que força, né, mas estimula as pessoas a trabalharem mais de perto, né, a trocar figurinha, né? E tu acha que a pandemia, né, pelo fato de você estar migrando, tá aí nesse momento de todo mundo home office e tal, ou poucas vezes para o escritório, te atrapalhou um pouco nessa mudança? Assim, eu dei muita sorte também, porque a equipe que eu tô trabalhando agora, elas gostam muito de ficar no Discord, né? Então a gente sente que tá uma do lado da outra. Eu sinto muita falta de ver elas pessoalmente, assim, querer, às vezes, dar um abraço, né? Aquela coisa de ter um contato físico, mas eu sinto que elas estão do meu lado, sabe? Qualquer coisa eu dou um desmute lá e a gente começa a bater um papo fora de trabalho, assim, porque eu acho que precisa, né? Eu acho que quando você tá no home office é aquela coisa, cada um no seu canto, é muito difícil você não poder falar do seu dia a dia assim, casualmente. Então acho que essa dinâmica que eu tenho com elas ajuda muito. Cara, eu acho difícil falar alguma coisa diferente do que a Mari disse, porque realmente trabalhar junto com outras pessoas e todo mundo no mesmo propósito é algo que facilita muito as dinâmicas do dia a dia, sabe? Tipo, é algo que saber que tem pessoas ali querendo te ajudar no seu processo, pessoas que têm o mesmo objetivo que você, seja em uma escala de evolução profissional ou em desenvolver um produto X, é algo muito positivo. Eu tive a oportunidade, assim que eu entrei na F-Câmara, trabalhar com outras duas pessoas que estavam no mesmo objetivo que eu, outros 2 UX. E é difícil a gente ver um time com 3, 4 UX. Foi um momento de muito aprendizado pra mim, sabe? Foi um momento que pessoas estavam me ajudando ali, a gente tinha acabado de se conhecer e todo mundo no mesmo barco. Eu acho que isso foi um momento muito... Foi um choque muito grande de áreas pra mim. Porque a área do direito, cara, entre outras áreas que eu já passei, é muito cada um por si, é muito cada um com seus problemas e se vira. Então, realmente, o ambiente colaborativo faz muita diferença. Show de bola, cara, show de bola. Que bom que tu teve essa experiência igual aí da Mariane. E eu acho que muita gente aí vai ter essa percepção. E, pessoal, eu acho que assim,
como a gente fala muito aqui para uma galera que está começando na carreira e como vocês estavam buscando um norte no começo, o que eu percebo da galera que eu falo, que eu converso? Tem muita gente assim com medo, tem muita gente assim que, cara, tem medo de transicionar, de largar, sabe? Eu não vou dizer que é um medo irracional, eu não acho que é um medo assim irracional, só que é algo difícil de você explicar e lidar, sabe, para TI. E assim, eu nem acho que é uma coisa exclusiva da F-Câmara, do Orange Juice, eu acho que é uma coisa da nossa área. Então assim, para essa pessoa que tá com medo de vir para cá, essa pessoa que agora tá escutando vocês aí e que vocês são cases, querendo ou não, de migração de carreira, que recado você daria para essa pessoa, assim, sabe? O que você acha que pode ajudar ela a perder o medo e dar o próximo passo? Eu recomendo muito comunidade. Esse momento da tecnologia tem muita gente migrando, né? Então, assim, você encontra pessoas dispostas a te ajudar e gente que tá procurando o mesmo conhecimento que você, né? Mesmo o Discord do Orange Juice tá cheio de gente, assim, colocando materiais de estudo, mostrando as dificuldades. Eu acho que você vê que outras pessoas estão tendo a mesma dificuldade que você, dá uma calmadinha no coração, né? Você pensa que você não tá sozinho nessa, você pensa que, sei lá, você quer que todo mundo consiga junto, vamos seguir junto, vamos trocar conhecimento junto. Eu sinto que essa comunidade da área de tecnologia é uma coisa muito, assim, única da área de tecnologia. Ah, mas peraí, vamos lá. Isso é real mesmo? Que nem eu já tô aqui fazendo papel do advogado do diabo. Isso aí é papo pra qualquer um ouvir? Isso aí é história pra boi dormir? Ou isso realmente acontece, essa troca? Assim, pode ter acontecido particularmente comigo, mas tem encontrado, assim, pessoas e gente que já tava na área que falou, faz esse é o caminho, ou você tem esses caminhos pra trilhar, assim, me deu muito menos ansiedade de migrar, sabe? Poder saber como que é trabalhar na área, obviamente que sem você fazer, assim, de fato, é difícil saber, mas a pessoa fala, meu dia a dia é assim, tô aprendendo, tá todo mundo junto aprendendo todo dia, né? Então, assim, saber que mesmo pessoas da área também estão tendo dificuldades, eu acho que me deu muita calmou muito a ansiedade que eu tinha de migrar de carreira. Cara, falando de medo, assim, eu queria dizer que não é diferente, cara. Não foi diferente comigo. Acredito que não tenha sido diferente com o Carlos, com a Mari também. Eu acho que o medo é normal. É uma percepção que eu tenho, olhando pra como aconteceu comigo, pro meu processo e pra muitas pessoas ao meu redor, é que, principalmente a pandemia, veio como um momento de catarse, sabe? Onde a gente teve que botar todas as nossas convicções na mesa e reavaliar nossas vidas. Foi um momento de autoconhecimento muito forte ali, onde a gente parou pra pensar, cara, o que você vai fazer da sua vida? A régua mudou nesse momento. O que eu diria é pensar, realmente passar por um processo de autoconhecimento e criar um planejamento. Eu não decidi migrar de carreira e falei, vou buscar uma oportunidade. Não, foi um processo. Comecei planejando os estudos, depois eu passei com um planejamento financeiro, que é um ponto muito importante, porque a gente tem dois cenários. A gente tem tanto cenário que a pessoa está vindo para a área de tecnologia ganhando mais do que ganha em sua devida profissão, e o cenário que a pessoa está migrando para ganhar menos do que ganha. Está começando novamente um processo, está iniciando outra carreira. Então, um planejamento financeiro para esse processo é algo muito importante. Eu diria que a palavra-chave é planejamento, em todos os cenários. Sensacional, cara, concordo. Né? Não é uma coisa que simplesmente você se joga e acabou, né? Tem que ter um certo planejamento para isso, né? É realmente uma área que paga muito bem, que tem muitas vagas, mas você não vai começar do topo, né? Então, você tem que se planejar. Se você tem essa ilusão aí de estar ganhando salários maravilhosos em 6 meses, perca isso de visão. Até porque o momento, né, que a gente está vivendo, a gente, ano 2021, teve muitas oportunidades para quem estava começando. Esse ano, isso já não é tão verdade. As empresas estão um pouco mais receosas para contratar a gente que está começando, muitas estão revendo seu plano de negócio ao longo dos anos. Eu não acho que essa necessidade vai acabar. Eu não acho que o mercado de TI vai retrair, mas com certeza é um momento de menos espaço para quem está começando aí na carreira. E logo isso se reverte e começa a expandir. Pelo menos essa é a minha visão. Cara, eu acho que é muito do que os colegas comentaram aqui. Tem um plano B para tudo, tem um planejamento e um plano B, né? No meu caso, eu tive esse cenário. Eu tinha um custo de vida X, eu tive que diminuir esse custo porque eu sabia que o meu salário como desenvolvedor júnior, que é o meu caso hoje, ele não supriria, ele não resolve minhas contas. Então eu tive que diminuir esse meu custo, criar um planejamento. Se é isso que eu quero, eu vou correr atrás. Eu sei que lá na frente vai valer a pena. Então eu sei que eu tive que dar 3 passos para trás para depois dar um pulo para frente, né? Então, na área de tecnologia, especificamente na área de desenvolvimento, esse é o caminho. Conversar com pessoas da área, saber exatamente como que é o dia a dia, porque às vezes você olha de fora, acha que é um mar de rosas, né? Independente de qualquer profissão, você acha que aquilo ali é maravilhoso, mas vai olhar lá como que é o dia a dia, tentem conversar com mais de uma pessoa, em mais de um lugar, em mais de um contexto, ver se é aquilo mesmo que você quer e se planeja. Tem um plano B, um plano C e um plano D.
se possível. Pra tudo na vida, né? Não só pra transição de carreira. Tem outra coisa, assim, cara. Até eu acho que é uma dica importante de a gente falar aqui, de a gente contextualizar, que, cara, principalmente pra quem tá começando na carreira, talvez não tenha tanta oportunidade, não tenha tanta capacidade de selecionar o quê. Mas, conforme você entra na área e você vai se desenvolvendo, essas oportunidades vão aumentando. A quantidade de oportunidades que você tem disponível e tal. E uma das coisas que eu sempre falo pra galera é, quando você vai fazer uma entrevista, por exemplo, e isso eu acho que vale pra você também que tá começando, tenta saber um pouco mais sobre a empresa que você tá indo. Porque, assim, a entrevista dá muita ideia que, beleza, você tá se candidatando à vaga, é pra empresa te conhecer. Mas, cara, o outro caminho também é real. É pra você conhecer a empresa. Porque, assim, você querendo ou não, você pode estar entrando numa relação que pode demorar anos, né, cara, na tua vida. Então, você precisa saber pra onde você tá indo. Quanto mais conhecimento, assim, que você tiver, melhor. Até porque na carreira, quando a gente tá indo, a gente pensa assim, pô, aquela empresa ali do lado vai me pagar R$1.500 a mais, R$2.000 a mais. Só que, como é que tá o lugar que você tá indo, cara? Como é que tá a saúde financeira desse lugar? Como é que é a liderança desse lugar? Você tem oportunidade de crescimento? Eles têm um plano de carreira? O tema é abordado durante a entrevista? Quando você for fazer entrevista, você vai fazer entrevista só com a pessoa do RH ou você tem a oportunidade de conhecer o teu líder direto que vai trabalhar contigo dentro da empresa? Consegue essa pessoa dizer um pouco do dia a dia, do produto que ele está desenvolvendo e qual vai ser o papel? Porque, assim, eu acho que da nossa conversa aqui, a gente conversando, eu sinto um padrão conversando com vocês, como eu sinto com outras pessoas que eu converso. O que está na nossa carteira de trabalho, muitas vezes, não é exatamente o que a gente faz no dia a dia. Até porque são ramos bem amplos, né? Que nem, por exemplo, né, na área de direito. O Aranha pode falar, eu acho que tem uma parte que é muito analisar documento, que é você ler literatura, analisar e fazer um review, mas tem uma parte também que você pode pegar, que é muito você falar perante um juiz, você realmente se portar, seu papel é muito mais de fazer uma relação com o cliente. Então, assim, é bom você entender o seu papel. E são perguntas que são, assim, bem pertinentes. Isso até para você, como a Mariana falou, você tá indo para uma comunidade, por exemplo, que entra numa comunidade para saber mais. E esse é o tipo de coisa que é legal você saber da comunidade. Cara, como é que é realmente atuar lá dentro? Porque, assim, eu, pelo menos, vocês podem discordar de mim, eu não acho que é muito fácil dizer para quem está fora do mercado de tecnologia o que é trabalhar com tecnologia, sabe? O que é realmente trabalhar. Para mim, eu não acho que as pessoas tenham essa percepção assim tão fácil. Porque um desenvolvedor, por exemplo, como é que você vai explicar que você é escrever um código? Pra gente isso parece trivial, né? Você já parou pra pensar numa pessoa que às vezes nunca trabalhou com computador, o quanto isso deve ser, sabe, difícil de conceber, que uma coisa que você vai digitar vai virar um software em cima disso? É bom que tenha esse entendimento, eu acho que é bem importante, principalmente para quem está transicionando, né? E estudar noite e dia, né? Vocês param de estudar até hoje? Vocês já pararam? Vocês agora transicionaram? Não estão estudando mais nada? Agora é só trabalhar e tá tudo suave? Eu acho que o João foi muito cirúrgico nisso que ele falou, sobre a cultura da empresa. Hoje, eu e o Carlos, como é do meu time, eu posso dizer, a gente passa mais tempo com o time do que muitas pessoas, acredito que da nossa família. Então, você entender o ambiente que você tá, o ambiente que você vai ser inserido ao ir para aquela empresa é um ponto fundamental. É um ponto, hoje, eu, com alguma certa experiência já dentro da área de tecnologia, eu diria que é o pilar mais importante antes de você tomar uma decisão de ir para uma empresa ou não. Claro, cada um tem sua realidade financeira, etc. Mas o ambiente que você vai estar inserido, para mim, é muito mais importante do que talvez uma proposta salarial um pouco melhor. E realmente é isso, cara. A gente precisa conhecer muito bem o que a gente está trabalhando, né? E se ajudar, né? A gente tem que conhecer o parceiro. Lá não existe isso de um trabalho, eu fico no meu lugar, no meu cantinho. A gente sempre tá levantando dinâmicas para se conhecer, coisas fora do contexto de trabalho, sabe? Isso ajuda bastante a gente entender como que o outro pensa, como que é a realidade, como que tá a situação, até mesmo familiar da pessoa, porque isso influencia no dia a dia do cara, né? Se a gente sabe que o cara tá tendo um mau momento na família, com uma situação ali pessoal dele, a gente sabe como resolver aqui do nosso lado, né? Como um time. Então isso tudo contribui. A gente tem que estar de olho nisso, sim, e atuar como camaradas mesmo, né? Além de colaboradores como time, mas atuar como camarada, como aquele cara que tá ali do lado, ali dividindo o tempo com a gente ali, boa parte do dia. Comparado à profissão de antigamente de vocês. Porque eu tenho uma visão, mas eu acho que isso pode estar torto. Não sei, como eu falei, eu sempre trabalhei com tecnologia. Para mim, eu tenho a percepção, cara, que tecnologia, eu nasci estudando, comecei estudando nessa área e vou morrer estudando, sabe? Vai ser parte do meu dia a dia, isso para sempre. E para mim isso não é um problema.
que é uma coisa que eu gosto, tal. Para vocês, da área antiga de vocês para a nova que vocês vieram, vocês têm a percepção que aqui vocês precisam estudar mais, né? Realmente gostar de estudar faz a diferença? Como é que vocês enxergam isso? Estudar, a gente nunca vai deixar de estudar, né? E principalmente na área de tecnologia, da área que eu vim, o próprio direito, cara, todo momento é uma área nova, não tem como você dormir no ponto. Você parar de praticar ou de estar inserido no meio por um curto período de tempo, talvez quando você retornar você já esteja desatualizado. E na tecnologia eu vejo como uma área bem semelhante nesse sentido, assim. Quando eu cheguei na F-Câmara, como o Rex na época, eu cheguei achando já que eu tava pronto, que eu sabia alguma coisa. E quanto mais o tempo passava, menos eu sabia, mais eu via que eu não sabia nada. Eu acho que esse é o processo, cara. Quanto mais você sabe, menos você realmente sabe. Nesse sentido, a gente vai buscando uma evolução constante, as coisas mudam, as linguagens mudam, os projetos são diferentes, as pessoas são diferentes, e a gente tem que ser cada vez mais adaptável. Estudar é só um meio pra gente conseguir isso. A área de engenharia de alimentos, você tem que se manter atualizado por causa de segurança, né? Segurança alimentar. Você vê todo dia, ovo, você não pode comer ovo. Agora você pode comer ovo. Agora você não pode comer ovo de novo. Então é uma coisa que você tem que estar sempre atualizado com artigos e tal. Mas o que eu vejo na área de tecnologia, assim, agora que eu entrei, e é legal, assim, é que você vai descobrindo seus gaps, né? É uma coisa, assim, bem soft skills, mas técnico, tudo vai atualizando sempre, então você tá sempre se mantendo atualizado também. E, por exemplo, eu fiz um curso de front-end básico, assim, CSS, HTML, quando eu comecei a migrar pra área, né? E eu achava, isso vai me ajudar a comunicar com os devs, mas agora eu já tô pensando, não, eu preciso fazer um JavaScript, eu preciso não sei o que, sabe? Vai acumulando, assim, as coisas que você quer aprender. E a área te incentiva a fazer isso, mas dentro de você começa a sentir essa vontade de estar sempre querendo mais, sempre não ficando pra trás, né? Então, eu gosto muito de falar que, assim, você não tá só estudando porque você precisa estudar. Você sente isso dentro de você, sabe? De eu quero conhecer mais. Eu também sempre tive isso comigo, assim. Eu gosto muito, cara. Pra mim, um dos momentos mais alegres é quando eu vou estudar uma linguagem nova e aprendo a fazer um novo Hello World. Então, pra mim, é sensacional. Não, com certeza. Como o UX eu já estudava bastante, né? Eu brinco que parece que o UX usa outra parte do cérebro de desenvolvedor, né? O UX, ele, já no primeiro momento, já no começo da carreira, você já tem que pensar num todo. O desenvolvedor, naturalmente, no começo, ele tenta resolver a coisa ali mais centrada no bloco de código, né? Numa classe. No primeiro momento, eu tive que me adaptar ao estudo mais focado ali em resolver um problema mais central. Mas, falando dos estudos, cara, com certeza. No começo dói. Pra quem não tá acostumado a ter que se reinventar, ter que estudar coisa que você não conhece, às vezes dói, mas depois se acostuma. E realmente você começa a querer, se torna natural, sabe? Muitas vezes à noite eu me encontro pesquisando, tipo, novidades. Eu às vezes nem sei o que pesquisar, mas eu sigo alguns blogs e acabo vendo notícias, desenvolvimento e tudo mais, e isso acaba agregando, né? Fora o estudo do dia a dia, pra a tecnologia que eu trabalho, né? E tudo mais. Tá, mas pra mim chega, eu não aguento mais de curiosidade aqui. Mariane, o que faz um engenheiro de alimentos? Assim, a gente fala sempre na área que nutricionista vê tudo que tá da boca pra dentro, né? E engenheiro de alimentos vê tudo da boca pra fora. Então, assim, a gente projeta fábrica, a gente vê segurança de alimentos, eu acho que essa é uma área muito legal. Tem a parte de segurança de alimentos de, tipo, não vamos contaminar, não vamos, sei lá, envenenar alguém. Mas tem a parte de segurança de alimentos de assegurar alimentos pra todos, sabe? Todo mundo ter o direito de ter um prato de comida. Essa é uma área de engenharia de alimentos muito legal. Aí tem a parte de desenvolvimento P&D, né? Então, sei lá, surge uma bolacha nova no mercado, quem vai fazer é o engenheiro de alimentos, que vai ver se a bolacha é estável, se no transporte ela não vai quebrar. Tem todo, assim, o universo que você vê, assim, de indústria que o engenheiro de alimentos encompassa. Calma, pera aí. Volta um tópico aqui. Desenhar fábrica? Como assim desenhar fábrica? Me explica isso. A gente fala que alimento é uma matéria-prima viva, né? Então, assim, a gente não pode, por exemplo, ter um cano que não tenha um cotovelo em 90 graus, porque se a comidinha ficar lá, ela vai apodrecer e vai contaminar tudo. Então, todos esses aspectos de, por exemplo, ter o piso certo para não contaminar o alimento, sei lá, no abate, a parte de fora do boi não pode tocar na parte de dentro, porque isso contamina também. Então, ter todo esse projeto de fábrica para ter uma produção linear, para nada voltar depois que foi produzido, a gente tem que estar de olho como engenheiro de alimentos. Ok.
ok. O conceito de engenharia de alimentos subiu no conceito de uma maneira inacreditável. O que mais me chamou a atenção é quando você falou assim, que a gente tem que pensar no joelho do cano pra comida não ficar. Cara, é um nível de detalhe que eu não serviria pra isso, não. Eu acho que, assim, parte de eu ter migrado também, porque é muita responsabilidade, né? Mexer com engenharia de alimentos, assim. A gente vê vários casos de, tem um lote de suquinho que foi contaminado, várias pessoas passaram mal, assim. Eu acho que é muita responsabilidade. Eu não tava conseguindo lidar na época, mas, assim, obviamente que eu mudei de carreira porque eu gostava muito de design, mas era outra ansiedade que me dava de ter tanta responsabilidade de lidar com o corpo humano, né? Meu caramba, eu não fazia ideia. Eu ainda tô em choque que a Mari falou bolacha. Segundo a Anvisa, bolacha e biscoito são coisas diferentes. Ixi, olha só, mais discussão. E dá um podcast inteiro só pra essa pergunta. A gente fala de suco de laranja, tem refresco, tem suco natural, tem suco com aditivo, tudo assim. Ah, meu Deus. Por exemplo, deixa o carateína, tá mais fácil. Sim. Galera, eu acho que assim, pra gente terminar, eu quero que vocês, se possível, por favor, por gentileza, como a gente tem aqui um dev, né, uma UX e um PO, porque, vamos migrar para a área de tecnologia. Só que a área de tecnologia tem muita coisa, né, cara? Tem muitos papéis, muitos papéis. É um mercado, assim, bem vasto, né? O desenvolvedor, digamos assim, é um alicerce que a gente tem aqui hoje. Eu acho que tem um grande número de vagas, mas a gente tem vários papéis. Tanto que aqui que a gente tem pessoas que hoje executam trabalhos diferentes. Então, assim, eu queria que cada um de vocês falasse um pouco do papel de vocês, o que vocês estão fazendo hoje, né? Eu sou, né? Eu que nem o João, eu sou dev, beleza, o que faz um dev? Mas explicar pra galera conseguir entender um pouco mais desse mercado de tecnologia. Hoje eu sou desenvolvedor full stack aqui no grupo F Câmara. O que faz um desenvolvedor full stack? Basicamente, a gente resolve um quebra-cabeça gigante montando pequenas pecinhas que a gente já montou antes. Então, é entender muito de resolver problema, trabalhar com o time, trabalhar com pessoas. Pode soar clichê, mas é realmente isso, trabalhar com pessoas, porque a gente não trabalha... O nosso código, ele não é manipulado só por uma pessoa, então a gente tem que saber se comunicar, tem que saber trabalhar em equipe, e isso se reflete de todas as formas. E a gente, no final, a gente constrói um produto. Então, o desenvolvedor hoje, mais do que tudo, ele também tem que entender de usuário, porque se não tá fácil para o usuário, a empresa não tem ROI e o fluxo fecha, né? Se a empresa não tem ROI com aquele produto, por que nós estamos construindo algo que não faz sentido, né? Eu também tenho que entender do usuário, principalmente quando a gente pega demandas de front-end, tem que entender, deixar aquela tela mais fácil, né? Tem que criar críticas construtivas e saber resolver problemas. Sensacional, né? Eu acho que é realmente isso, resolver problemas, mais do que inclusive codar. Aranha, o que você faz? Além de tomar Heineken. Bom, tomar Heineken é muito bom, né? Mas nos outros 5 dias da semana a gente tem que trabalhar. Durante o processo, né, do dia a dia ali, como PO, eu executo muitas tarefas em relação à gestão do time, em relação à gestão do backlog, principalmente. As tarefas que o time vai fazer, alinhamentos com o stakeholder, que é o cliente, assim, entender o que ele quer e materializar aquilo pro meu time. Trazer aquela perspectiva pro meu time, dar um planejamento pra gente conseguir executar essa tarefa, pra conseguir trabalhar nessa feature, entregar esse produto. Então, é um processo um pouco mais estratégico ali. Sempre foi uma área que eu tive interesse, desde a minha perspectiva como UX. Então, acabou sendo uma evolução natural para mim. É muito gestão de backlog, escrever histórias pro time, entender se a história tá clara o suficiente, definir regras de negócio. É muito complexo falar nessas palavras, assim, mas, resumindo, é basicamente alinhar com o cliente quais são as necessidades dele, trazer isso pro meu time e definir como que a gente vai trabalhar juntos para entregar uma solução que venha suprir essa necessidade. Quando a gente fala em UX design, né, a pessoa pensa, a pessoa faz telinha, sei lá, vai lá no Figma, junta os quadradinhos e joga pro dev. Mas assim, a área é muito mais que isso, né? A gente é marqueteiro, a gente é negociador, a gente vai puxar estratégia, falar com o PO o que o negócio quer, juntar o que o usuário precisa, entender como que o usuário vai navegar na tela que você tá montando, ou o que vai resolver a dor dele, ser uma pessoa empática, como todo mundo fala, né? O X tem que ser muito empático, mas assim, botar na cabeça que não é só desenhar a telinha, vai ser muita pesquisa, muito dado, muito número, e tentar alinhar tudo isso de um jeito que quando você for passar pro dev e pro tech lead pra ver esse nível técnico que vai ser exigido, seja tudo fazível, né? Então assim, você não pode elaborar, ser um elaborante
demais, mas ao mesmo tempo você tem que atender as regras de negócio. Sensacional, sensacional. É o que eu falo, né? O X fica entre a necessidade do PO e a necessidade do usuário, né? Mesma coisa como o Scrum Master, ele fica entre o time e o cliente, né? Então é o cara que vê essas perspectivas diferentes. Então uma pecinha acaba complementando a outra. Show de bola, pessoal. Maravilha. Eu acho que assim, a área de TI aqui tem muitos outros papéis, então vale a pena você se informar. A gente vai trazer mais pessoas para cá para falar de diferentes áreas. E hoje, cara, é um ecossistema bem grande. Uma hora eu quero gravar um episódio falando da história. Por que tantos papéis que não existem hoje em dia não existiam no passado na área de tecnologia e qual que é a responsabilidade de cada um deles, assim. Mas, dito isso, eu acho que o suco dessa semana já está chegando no seu fim. E queria deixar aqui o meu agradecimento, né, a Mariane, o Gabriel e ao Carlos por terem compartilhado um pouco dessa experiência de transição de carreira aqui com nós e passar a palavra para vocês, para que vocês possam aí mandar um abraço, dar o último recado aí para quem vocês quiserem. E aí fique à vontade, a palavra é de vocês. Primeiro eu queria mandar um beijo muito grande para as meninas que estão trabalhando comigo. Elas são minhas mentoras, elas são minhas amigas, elas estão me ensinando tudo assim que eu sei da área. E se você está tentando transicionar assim para UX, é uma área muito vasta, né? Então procura assim, se você gosta mais de estratégia, se você gosta mais de writing, vai correr atrás daquilo que primeiro vai te dar uma paixão pra área antes de você abrir seu guarda-chuva. E eu sinto que, assim, você vai abrir os horizontes, você vai perceber que tem muito mais coisas do que você acha que você gosta na área. Bom, primeiramente, quero agradecer aí o Joel, ao time do Orange Juice, que tá fazendo um trabalho sensacional também, ao grupo como um todo. Bom, se eu puder dar uma dica pra quem quer se tornar um desenvolvedor, segue seu coração, tenta estudar fazendo algum produto, algum site, um aplicativo que seja do seu interesse, né? Porque isso realmente dá um gás, mas tenta fazer um aplicativo mais básico que seja, um site mais básico que seja, mas que seja do seu interesse, não seja só parte de um curso. Isso vai te mostrar realmente alguns desafios que você vai encarar ali para resolver o código e vai ver se faz sentido para você. Mas de todo modo, faça algo que faça sentido para você, que você goste de coração, porque a gente sabe que vai levar um tempo para você desenvolver aquilo ali. Bom, para fechar, eu tenho que puxar a sardinha pro meu time, né? Como o Carlos falou, Orange Juice App, o melhor time que nós temos aí. Agradecer todo o apoio do pessoal no dia a dia, agradecer realmente as pessoas por agregarem de todas as formas possíveis a gente, criar um ambiente saudável. A gente se diverte muito, a gente trabalha, às vezes se estressa, mas a gente se diverte muito, a gente decidiu fazer o que a gente faz. Isso é algo muito positivo. Voltando no que eu falei antes, a dica que eu quero fechar aqui mais uma vez, planejamento. Quer migrar de carreira? Monta um planejamento. Monta um planejamento de estudo, monta um planejamento financeiro. Chama as pessoas, cara. As pessoas são mais abertas do que a gente imagina, né? Você chamar uma pessoa no LinkedIn pra te ajudar, ou numa comunidade, como a Mari falou, cara, as pessoas vão te ajudar. Então, perde um pouco esse medo, procura as pessoas que podem vir a te ajudar, troca uma ideia no LinkedIn, pede um suporte, uma ajuda ali, uma orientação pro seu dia a dia de estudos, seu plano de estudos, e é isso. Maravilha, maravilha, maravilha. E por último, pessoal, deixo aqui também o meu agradecimento a todos que ouviram mais esse episódio aí do Orange Juice. Transição de carreira, pessoal, não é uma coisa fácil, não é uma coisa que realmente tem um caminho específico, mas eu acho que os insights que foram dados aqui hoje já são um bom começo para você. No mais, estude. Se você quiser ser um desenvolvedor COD, se você quer ser um X, tenha muita empatia, entenda a necessidade do seu usuário. Se você quiser ser um PO, entenda de produtos e como os produtos são criados do zero, quais são as importâncias e seus valores. No mais, meu muito obrigado e até semana que vem. Valeu! Este podcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.